Quais as áreas da sua vida você é teimoso? Vamos falar sobre isso? Sobre esse ponto de vista fixo que eu não abro mão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Uma delícia estar aqui com vocês novamente, nessa terça-feira maravilhosa. Aqui no estado de São Paulo, em Indaiatuba, tá um dia muito lindo. Céu aberto, sol maravilhoso. Um calorzinho, né, daqueles maravilhosos, chegando cada dia mais. E, gente, vamos falar sobre essa característica, esse traço de personalidade que muitos de nós temos, que a grande maioria das pessoas tem e que não consegue perceber, né? Aí eu tenho opinião própria. Não, você é um tremendo um teimoso. É óbvio, né, que tem coisas que, se estão no espaço de consciência, é outra coisa. É consciência. Mas se você teima, se você tem aquele ponto de vista fixo, que você não abre mão daquele negócio de jeito nenhum, que para você aquilo é lei. E quantas leis, né? Nós criamos na nossa realidade. E essas leis, nós levantamos barreiras para tudo que é diferente. A gente não recebe e não acolhe o diferente, só aquilo que a gente já estabeleceu como uma lei. Então, a rigidez, né? O traço de personalidade muito rígido. E aí, como é que a gente faz com isso? Gente, me fala. Vocês já conviveram com gente muito teimosa? Daquelas que você fala assim, nossa, essa pessoa parece uma mula empacada? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não cria mais, né? Tem aspectos da nossa personalidade, da nossa forma de nos colocarmos, nos impormos diante dos outros, da vida, que a gente adquiriu, às vezes, lá na infância, né? A gente esteve diante de um fato doloroso, difícil, ou que a gente teve um aprendizado, algo doeu muito, né? Sempre está em cima de sofrimento, está em cima de situações que nos levaram para um espaço que a gente sofreu, né? A gente não gostou daquilo. É aquela história, eu não avalizo ninguém. Isso hoje é uma atitude sábia, eu considero até sábia, né? Eu acho que nem existe mais esse negócio, né, gente? De pedir aval, né? Você vai dar aval para um filho, que você sabe que se o negócio falhar, você que vai ter que assumir mesmo. Né? Num aluguel, sei lá, alguma coisa assim. Mas tirando isso, dependendo do filho, né? Tem coisas que a gente tem ponto de vista fixo, né? Homens traem, homens não prestam, mulheres são assim, mulheres são assado. Bom dia para quem está entrando. Né? Hoje nós estamos falando sobre teimosos, sobre os teimosos, coisa que a gente não é, entendeu? A gente não teima com nada. Teimosia, esse traço de personalidade, nesse ponto de vista fixo, que a gente assume e não quer abrir mão dele de jeito nenhum. E a gente, o quanto, gente, eu tive um histórico recorrente, padrões recorrentes de conviver com pessoas teimosas. Pessoas que tinham um ponto de vista fixo, aquela coisa cristalizada, né? Que a pessoa não abre mão daquilo, aquela... É bem complexo. Bastante complexo. E eu fiquei traumatizada, sabe? E quando eu vi, eu tinha casado com um homem muito teimoso, né? Eu falava que era mula empacada. E aí, às vezes, essa teimosia, você vai perceber ao longo do tempo que isso é praticamente, às vezes, né? Em casos extremos, é uma patologia, vamos falar assim.
né? É um estado de adoecimento psíquico, psiquiátrico, psicológico muito grande. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Eu sou da década de 60, então eu vi muito isso. Eu vi muita teimosia. No meu universo familiar, em volta de mim, tinha muita, né? Normal, eu acho que é de quase todo mundo, né? Aqui no Brasil. Tinha muito disso. Hoje eu tô falando, para quem tá entrando, tô falando sobre teimosia. Rigidez, personalidade, ponto de vista fixo. Aquela personalidade teimosa, que você insiste em manter, às vezes, um padrão, você tá naquele padrão de rigidez e não abre mão. Eu não estou falando daquilo que você está consciente, que você sabe que muitas vezes não funciona para você. Mas não há necessidade de você manter uma rigidez com o outro, né? Muitas vezes, a pessoa que é teimosa, ela não quer sair do controle, né? Ela sobe no cavalo, segura as rédeas, puxa, tanto que ela não deixa o cavalo nem andar. A vida não anda, as coisas não andam. Por que, Giselda, que as coisas não andam? Para quem está entrando agora, eu estou falando sobre teimosia. Os teimosos. Eu acho que a única teimosia hoje que eu me permito ter é ser a teimosa da consciência. Manter sempre a consciência, né? Essa vontade de manter consciência. E de expandir consciência, né? E ir atrás disso mesmo o tempo todo. Para expandir, expandir, expandir. Aí tudo bem. Mas a teimosia, dos pontos de vista fixos, né? Essa personalidade que a pessoa desenvolve em alguns aspectos de muita rigidez, né? De estar, assim, escolhendo, né? Somente uma estrutura rígida, né? Que ela escolheu lá na infância, que ela fez um trabalho, assim, ela viveu coisas doídas, sofridas, e ela adotou alguns pontos de vista que ela acredita que aquele ponto de vista vai salvar ela da dor e do sofrimento. Então eu vejo jovens mesmo, adolescentes, praticamente adolescentes, muitos jovens dizendo, não de uma forma consciente, mas de uma forma traumatizada, tipo assim, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho. Então, se a pessoa diz que não faz parte da programação dela até então, se casar, fazer uma família, formatar uma família, ter filhos, de uma forma leve, se aquilo é leve para ela, não tem problema nenhum. Você tem escolha. Ó, não escolha. No momento não estou escolhendo nada disso. Agora, nada impede que daqui a um tempo eu também escolha isso. Mas a gente vê essa rigidez, por exemplo, nesse tipo de escolha, que você vê que é uma coisa doída. A pessoa fala cheia de mágoa, cheia de dor, porque aquilo, na realidade, ela está traumatizada, né? E aí ela entra nesse ponto de vista fixo e nessa teimosia mesmo. E aí o que acontece? O universo ouve, percebe a energia, o que está vibrando dentro, nunca que vai, não pode, não quer casar, não quer ter filhos, não quer se relacionar, então, né? Manda umas bombas aí, bem, bem bomba mesmo. Homem bomba, mulher bomba, né? Aí a pessoa fala assim, eu tenho dedo podre. Não, você tem um monte de bagagem aqui, ó, que tá criando, escolhendo por você. A teimosia, Gigi, a teimosia de tudo tem tudo a ver com as crenças. Exatamente, é uma crença, né? Rígida, é um ponto de vista rígido, é uma crença que está solidificada. Nossa, a gente vê umas coisas aí pelo mundo afora, racismo, essas coisas aí, crenças religiosas, doutrinárias, assim, pesadíssimas, né? Que a pessoa não abre mão daquilo e é a rigidez. E a gente faz uma grande G, mas não abre mão do ponto de vista.
E você, se você tem um ponto de vista, ou você se mantém em estado de consciência em alguma coisa, você não vai criar G nenhuma por conta de nada. Você simplesmente permite que o outro faça o que ele quiser fazer, né? Mas aquela imposição, porque o meu ponto de vista é melhor, né? O meu Deus é mais legal, o meu Deus é que é o certo, certo e errado, que é bom e mal, né? Então, esses pontos de vista fixos, eles não saem do lugar. A pessoa, ela tem uma vida cristalizada. Se ela está na escassez, ela não sai nunca da escassez. Ela não recebe. Agora, então, você imagina se eu disser assim, eu só atendo pessoas que estiverem em tal condição, dali para cima de consciência. Eu só atendo, na minha sessão, os conscientes católicos ou não católicos, de tal faixa de idade. Você já imaginou se eu começar a colocar? Tô dando meu exemplo, mas você tem um comércio, né? Então, quando você tem o preconceito, quando você exclui do seu trabalho pessoas com determinadas características, escolhas, preferências, o que você fez? Você eliminou, tá todas as pessoas daquele nicho que você está excluindo, né? Você teima em manter aquele ponto de vista, elas não vão se aproximar de você, elas não vão consumir o seu produto, elas não vão ser suas clientes. E que tal como seria você incluir? Consciência exclui tudo, né? A gente só escolhe, mas inclui tudo. No meu trabalho de terapêutico, de atendimento individual com as pessoas, em grupo e tudo, gente, se eu entrar em julgamento do outro, se eu definir, baixando as barreiras, nossa, mas tem tanta barreira levantada, vamos descer, vamos baixar. Baixando as barreiras, por favor. Tô conseguindo nem falar. Bom dia para quem tá entrando. Tô falando de teimosia. Esse traço de personalidade teimoso, tem opinião. Se não for do meu jeito, não vai ser. Aquela pessoa teimosa. Só começa a fazer perguntas. Para de julgar. Inclui tudo. Baixe esse julgamento, por favor. Eu tenho ponto de vista que eu não avalizo ninguém, eu não tenho sócios sob hipótese alguma, porque um dia eu tive um sócio, uma sócia e não deu certo. É aquilo que eles falam, né? Você subiu no cavalo uma vez, ou você cavalgava, você caiu do cavalo, você vai dizer que nunca mais eu vou cavalgar, nunca mais vou subir num cavalo. É bem assim, né? Então, você teve um relacionamento que não foi expansivo, porque você criou aquele relacionamento, que o que está aqui atrás escolheu para você, e você não quer olhar para isso, aí você diz, não, nunca mais eu vou me relacionar, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, eu não vou... E aí você começa a levantar a barreira para tudo e para todos, e aí quando você vê, sua vida tá uma caca, você tá excluído, você tá infeliz, você tá na escassez. O que mais define tudo isso é escassez, né? Em todos os níveis. Bando de teimosos, isso mesmo. Ai, gente, é que a gente mais vê. Em todo canto, né? Eu sou da década de 60, vocês não têm noção, né? O quanto eu vi isso e vejo, né? E eu olho muito pra mim, quando eu vejo, eu falo, Giselda, eita! Vão relaxar, né? Tem umas situações que a gente reage e fala, epa, vamos baixar as barreiras, vulnerabilidade, recebe. Como também muitas vezes eu tive a posição de... O que eu mais fiz na minha vida foi acessar
e permitir que pessoas diferentes, ditas, né, assim, julgadas, me acessassem. Eu sempre achei que todo mundo merece uma chance, né? Porque muitas vezes ela é assim assado com tais pessoas e que às vezes com a gente não é. Então não tem aquela pessoa que você conversa com uma amiga em comum e fala, nossa, fulano é tão legal, fala assim, cruz credo, nossa, é assim, assim. Aí a pessoa vem denunciando todos os defeitos, as teimosias, tudo que ela tem. Fala assim, pra mim essa pessoa não é assim. Porque você é que cria a sua realidade. A pessoa vai trazer a polaridade dela, o personagem dela, a personalidade que vai bater com a sua criação, com aquilo que bate com você. Entendeu? Então, recebe. Tenha consciência do outro. Quando você tem consciência, você evita muita coisa, claro. Se essa energia da pessoa, a pessoa está se aproximando de você. A pessoa você dá a chance, a pessoa ela tá camuflada. Porque todo mundo camufla. Aquilo que não é bonito, que não é considerado bonitinho, a gente camufla. Só que você fazendo leitura energética, você capta tudo, você sabe de tudo que está acontecendo, você percebe. Mas você dá a chance para a pessoa fazer diferente. Até o ponto que ela começa a mentir absurdamente, né? E aí você fala, poxa vida, né? Como é que é isso? Eu escolho ficar do lado de um mentiroso? Não. Aí você começa a fazer perguntas, né? O quanto que aquele relacionamento, que aquela amizade, o que for, aquilo, né? O quanto que aquilo... Qual que é a interseção que você tem com aquilo e o quanto que aquilo tá... vou falar uma palavra aqui, mas é roubando sua energia. Não é bem roubando, porque você não tá consciente, né? Da energia que você entrega naquilo ali. Mas, então, o que acontece? São escolhas, mas a teimosia também é uma escolha, é um ponto de vista fixo que eu não quero abrir mão dele. E aí, eu fui percebendo também que, poxa vida, para eu ter acessado pessoas muito teimosas, eu também tenho muito, eu devo ser uma mula de teimosia também. Então eu fui percebendo ao longo do tempo um monte de vários pontos de vista, muita coisa, o quanto eu deixei de receber na minha vida por conta de ponto de vista. E aí eu fui abrindo mão, todos os dias eu me trabalho nesse sentido, né, de olhar e falar, vou abrir mão disso aqui, porque esse negócio aqui não cria, isso vai criar mais na minha vida? Não! Então, vamos parar com isso. Ah, Giselda, mas eu não abro mão, eu sou apegada nesse ponto de vista. E como seria você não ter ponto de vista com relação a uma situação? Simplesmente não tenha ponto de vista. E não quer dizer, a pessoa acha que se ela não tiver ponto de vista, ela vai botar aquilo pra dentro, vai dizer que tá aceitando, e que não é isso. Você escolhe. Mas você recebe, olha para tudo, né? Para de levantar barreira, baixa as barreiras. Vem aquele primo seu, aquela prima, aquele parente, né? Aquela pessoa que te procura, que você faz assim, a sua primeira reação é de ai, né? Eu me trabalho muito nisso, né? Meu trabalho é atender pessoas e procuro não ter ponto de vista sobre elas. Tem algumas pessoas que eu já escolhi muito raro, mas muito raro. Eu escolho não atender. Aí eu lanço para o universo. Mas você abrir mão do seu ponto de vista, abrir mão daquele julgamento, deixar a pessoa ser ela mesma. Né? A gente percebe muito claramente quando a abordagem, né? A abordagem, aquela pessoa que vem para uma sessão, vem, né, às vezes para mais sessões, ela quer fazer um curso, ou você vê claramente o perfil da pessoa.
A pessoa, às vezes, ela quer fazer o curso, mas ela não quer pagar o curso. Tem gente que chega ao disparate, ela quer fazer uma sessão, mas ela não quer pagar a sessão. Eu fico olhando. Então tá, você vai lá na loja, você vai lá naquela loja, naquele lojão lá, entra lá, aí olha para as roupas, para os utensílios, tudo e fala assim, não, eu quero isso tudo aqui. Chama o gerente, fala, olha, eu quero isso, isso, isso. Ele, não, pois não, vou mandar embalar, por favor. Mas eu não vou pagar. Aí o gerente vai falar assim, por favor, um BO, tem uma pessoa desequilibrada, um problema mental aqui. Só que as pessoas fazem isso, elas não fazem isso muito assim, declaradamente. Ela finge, ela disfarça. E aí eu vejo a pessoa, né, o movimento que é feito, aí eu fico só olhando. Gente, nós somos um bando de criança, né? Somos muito infantilizados, muito mesmo. Bom dia! Ah, o guri voltou para a creche. Ah, maravilha! E agora você cria o seu... aí agora você faz o seu projeto, né? Agora, pessoal, agora te dá mais condição para você, né? Mas você tá com bebê também, não tá? Ah, vou te falar, essa Lorene tem um monte de filho lindo de morrer. São dois, Lorene, são, né? São 2 meninos? Acho que é isso, né? Então, o que acontece? É o projeto, né? Imaginou se ele... Gente, a gente mais ouviu, né? O que eu mais ouvi na minha vida foi minha mãe dizer, né? Ah, seu pai é teimoso, fulano é teimoso. Hoje eu entendo que são pessoas muito limitadas. Meu pai era uma pessoa muito limitada, muito limitada. E hoje eu já estou conseguindo não ter mais julgamento sobre isso. E o mais legal de tudo é você incluir o seu passado. Estou aprendendo isso. Olhar para o passado e incluir tudo, todo o seu passado. Não excluir aqueles pedacinhos que você fala, ah, isso aqui não. Inclui tudo. Eu não errei, eu não acertei, eu experimentei. É uma experiência. A gente parar de se julgar, de se autoflagelar e a tal da autopunição. Ah, tá. É um bem pequenininho, de 2 e um de 10. Você deu aí um vácuo aí de 8 anos. É a rapinha do tacho ou ainda vem outro? Vamos ver. Tem gente que ainda quer, eu quero uma menininha. Como é que é, Lorene? Me conta. São escolhas, né? São escolhas. Quanto você pode expandir sua vida, né? Para realizar, se você quiser ter uma filha mulher, o quanto você pode expandir a sua realidade para que caiba, para que isso tudo possa ser, que isso seja possível, por exemplo, né? Ou então sair você tem o ponto de vista assim, eu não vou mais ter filhos. Acabou, fechou. Cada um com a sua escolha. Eu fui assim, eu tive nunca mais. Eu entrei, nossa, eu tenho que liberar, né, meu trauma pro resto da vida. Eu sou traumatizada. Ai, gente. E aí a gente nunca mais sobe no cavalo. Eu tenho pavor de cavalo, quero ouvir falar em cavalo, não quero saber de cavalo. Entendeu? A gente é assim. Teimoso. Ponto de vista fixo, levanta tudo que é barreira. Não sei, daqui uns 3 anos, quem sabe? Por enquanto, estou escolhendo só os 2. Isso. Vai escolhendo, você é jovem. Você pode escolher à vontade. Né? E a vida expande, a vida se transforma, faz perguntas, né? Então, essa eu o que eu mais ouvi na minha vida, minha mãe dizer que seu pai é muito teimoso, seu pai é isso, né? Minha mãe era narcisista, agora vocês imaginam o que ela não falava, um monte, né? Nossa, era uma loucura. E aí eu olho para tudo isso, né? A família toda disfuncional e tudo. Eu agora tô começando a soltar mais profundamente, né? O trauma de ter tido uma família tão disfuncional.
E são marcas, né, que a gente vai carregando ao longo da vida. E quanto mais a gente solta tudo isso, olha para tudo isso, com diversão, porque hoje é fácil ser divertido, né? Ser filho de narcisista, depois que já o narcisista morreu, que você tá começando a respirar, a sair do embrolho, né? Aí você até fala, você pode dizer, aí você começa a se divertir, porque quando você tá enfiado lá na situação e sem consciência dela, gente, que é a maior parte das pessoas, gente, esse perfil é o que mais tem. O que mais tem é personalidade narcisista. É impressionante. E a gente começou a fazer leitura porque isso começou a vir nas redes sociais com frequência. Começaram a falar disso, porque na época que eu vivi isso, eu não via, não sabia de nada. Eu conversava com profissionais e tudo, ninguém nem sabia o que era. E eu não sabia identificar o que acontecia. Mas assim, o estrago que um narcisista faz na sua realidade, ele é gigante, ele mina tudo. Você pode pular do outro lado do planeta, ele não te larga, não. E aí você, ao longo da vida, você fica colhendo, dependendo do grau de parentesco, lógico, né? A situação, você fica, às vezes, aprisionado, você tem que usar muita ferramenta para liberar tudo aquilo, porque o efeito que o narcisista deixa na sua realidade, as tatuagens, as marcas, né, as impressões são assim indescritivelmente profundas. Porque ele distorce você, ele destrói a sua imagem de forma quase irreversível, porque ele tem a habilidade, ele tem uma capacidade de entrar lá no cérebro do outro e trazer para o outro uma informação e cavar, implantar o que ele quer ali num nível que irreversível às vezes. Não é brincadeira, não. E aí, quando você vai ver alguns comentários de familiares narcisistas e tal, né, assim, aí eu olho os comentários quando tem um post legal, que alguém fala verdadeiramente, profundamente, conhece o assunto, aí eu fico vendo as pessoas, os comentários, eu falo, nossa, mas tem coisa que é igualzinho, assim, você vê que, gente, é impressionante, é um mapa. O narcisista, ele cria um mapa geográfico, ele cria uma geografia de profundas crateras, buracos, né? É muito louco. E até você entender isso, né? E você, quando você tem isso dentro de casa, você nasce, você é criado dentro de um lar nesse nível, uau! Que quem deveria construir está destruindo, né? A família, não é brincadeira, não é brincadeira. E todo mundo ama os narcisistas, né? Porque todo mundo acredita que eles são espetaculares, maravilhosos, porque eles são, né? São tremendos manipuladores. Uau, eu olho e falo, é óbvio que quem teve dentro da família muito próximo narcisismo vai provavelmente se unir a um outro narcisista, seja homem ou mulher. Porque essa que essa que é a mensagem, né? Para você aprender, acordar mesmo para um monte de coisa. Tomar consciência. Você tomar consciência. Vem cá, deixa eu te mostrar para todo mundo. Você tá dando sopa aqui, ó. Deixa eu mostrar para todo mundo. Esse menino lindo aqui. Falei assim, eu sou muito lindo. Eu sou um gatão. Eu sou o Bento. Fala com todo mundo lá, olha. Olha lá, eu sou o Bento, fala. Ai, gente, que Bento mais sonolento. Vai, despede de todo mundo, dá tchau, tchau. Fala, tchau, gente, eu agora tô na minha hora. Fica aqui do meu ladinho, fica. Isso, fica aqui, vamos fazer live comigo? Isso, deita aqui. Fica aqui. Essa hora não é uma hora muito, né? O gato, essa hora, ele já tá caçando.
Ele vai lá pro meu escritório, tem uma caminha dele lá, ele deita em cima da mesa, eu botei um negócio, porque eles gostam de ficar no alto, né? Aí do meu ladinho lá, numa mesa do meu lado, lá da minha mesa de atendimento, ele passa o dia todo lá, eu atendendo, e eu falo que ele é da minha equipe de trabalho. Ele dorme o dia inteiro. Transmuta, vamos ver. Então vamos transmutar toda essa história de narcisista. Nós estamos falando de teimosia e já pulamos para o narcisismo. Gente, a teimosia, né? Ela é patológica. E quando ela é patológica, ela costuma ter uns perfis assim muito interessantes. E eu sempre gosto de falar que na América Latina, né, você tem esses pontos de vista, né, muito marcados, machistas, que a gente chama de machismo, né? E a coisa também foi muito distorcida, né? E as mulheres viraram o que viraram, né? Nossa, gente, a gente olha as relações humanas. Ah, em todo lado tem problema, mas aqui na América Latina é especial, né? Porque essas personalidades são passadas de pai e mãe para filho. Tá todo mundo contaminado num nível hard, né? Um nível hard. Todo mundo tá aí, ó, vivendo isso de uma forma ou de outra. Bem louco o negócio, né? Jean Carlos, passei por uma situação assim, Gigi, com uma chefe minha. Ela implicava com minha equipe todos os dias. A pessoa não podia ser feliz um pouco, que ela se incomodava, fazia um inferno na vida das pessoas. Isso é muito comum. Eles estão espalhados em todos os lugares. Corporativos, principalmente, são os chefes, os gerentes de equipe, sei lá o nome que dá hoje, né? Líderes, são os líderes, né? Os narcisistas tomaram conta da escala, né? Dos espaços do poder. Porque aqueles que não têm esse traço, não conseguem entender ou lidar com, não tem facilidade de lidar com eles. Então, para você lidar com um narcisista, você tem que ter a mente, né? Você tem que ter a clareza, estudar o assunto para você poder. Ou então fazer perguntas e ir para outro canto, né? Às vezes, a grande maioria quer sair de perto. Isso foi em 2019. Sei bem como é na época. Na época tive uma crise de estresse e ansiedade e decidi sair da empresa. A forma que ele tem de te expulsar é essa, te pressionando. Ele não te manda embora. Ele te destrói, elimina, ele vai te igual um limão, sabe? Ele pega você e vai te espremendo. Ou você vaza, ou então você pode até adoecer, né? Ele quer... Seria assim... Uma maldade, né? Vamos falar assim, ele quer te destruir, de alguma forma. Você não pode existir. Mas isso aí, lá dentro dos cursos, a gente sabe o que é, né? Então, não sei, tem que ver se você acessou. Eu acho que não. É o avançado que eu falo disso. Então, assim, é o perfil, né? Existem perfis. Quando você entende mais ou menos os perfis que predominam nessa realidade, como eles funcionam e tudo, fica mais fácil, né, de você lidar com eles. Agora, para os humanoides multidimensionais, conviver com esses seres não é brincadeira, não, né? Eu costumo dizer que eles são muitos, a maioria são escamosos, né? Todos que eu vejo, assim, normalmente, o perfil, né? Você pega o cérebro, né? O complexo R aqui, esse é instintivo, né? Só que eles têm uma inteligência diferente. É o estilo mesmo de ser deles, né? É totalmente diferente.
E a grande maioria, porque nós temos uma maioria esmagadora nessa realidade de pessoas com esse perfil. E aí o que acontece? Porque quando é uma simples teimosia, você consegue. A pessoa, quando ela acessa a consciência, ela vai percebendo, ela vai vendo os padrões, ela vai mudando, né? Fazendo outras escolhas. Agora, o narcisista, ele não tem muita, né? Não tem muito o que fazer. Sim, parece que incomodamos eles. Sim, o programa deles é manter a estrutura dessa realidade, que a gente chama de Matrix, funcionando do jeito que ela foi programada. E a grande maioria são mesmo aqueles que criam a narrativa e controlam. Eles são autorreguladores do sistema. Todos eles. E o pessoal gosta de... É complexo. Esse assunto é só para dentro de curso, dentro de Zoom mesmo, que não dá para falar aqui, que é complexo. Mas eles criam a narrativa. Tem um plano piloto da Matrix, né? Eles são os agentes que movimentam essa estrutura do plano piloto. E eles estão inseridos, né, em tudo que é canto. Empresas, e são os líderes. Governos, política, né? Não precisa falar. Então, você vê lá, a pessoa tá lá num cargo de liderança e tal, olha para ela sem julgamento, mas pede consciência. Se você tiver que ter um contato com essa pessoa, pede consciência, porque muito provavelmente, dependendo, né, a maioria são narcisistas, são pessoas bem interessantes. E que o papel delas é criar essa estrutura e, de uma certa forma, elas acabam perseguindo o que é diferente delas, porque elas se sentem ameaçadas. Por que, Giselda, que sente ameaçado? Porque o humanoide, ele faz as coisas assim, ó. Ele destrói, descria, cria, recria, sobrecria, transforma, assim, ó, assim. E eles são parte do sistema, é outro construto de funcionamento. E eles ficam muito bravos, eles ficam, né, eles têm uma raiva mesmo, um ódio, para não dizer uma inveja, é uma mistura, né? Que eu acho que eles não têm, assim, o sentimento, dependendo do narcisista que você pega, ele tem realmente problemas, né? Traços de psicopatia, ele não tem, determinadas áreas do cérebro estão meio desligadas, né? Não tem o que o pessoal chama de empatia com o outro. Ele quer, não vou falar a palavra aqui, mas ele quer ferrar o outro mesmo. E ele quer ver o outro destruído, porque não basta, ele quer espremer o limão todinho, tirar todo o caldinho e que esse limão ficar assim, acabado, tipo assim, vai pro lixo agora, não serve para mais nada. Ele quer, né, tirar toda a essência, o brilho, a luz, o seu brilho. Ele quer arrancar tudo. Eu vivi isso muito de perto. Hoje, né? Hoje eu vejo com muito mais clareza, mas eu levei a vida inteira para entender. Para saber o que era. Entende? E aí você depois que você entende, que você vai entendendo, você fala, nossa, faltou informação mesmo. Tanto é que agora, tem pouco tempo que essa informação começou a circular, se tornou mais relevante, né? Que as pessoas estão discutindo isso nas redes sociais abertamente, falando sobre os pais narcisistas. E dando um grau assim, de consciência de que não adianta, você nunca vai ter a família de comercial de margarina, né? E
isso aí, nessa a família de origem, se tem algum narcisista, né? É melhor você ir cuidando da sua vida. E fazer assim, a interseção com essa pessoa com uma distância né, saber lidar. Você tem que aprender a lidar e tudo. Você tem que estar sobrecriando o tempo todo, percebendo. Agora, tem casos que são bastante patológicos, assim, bem delicados mesmo, e a pessoa pode escolher também não conviver de forma alguma. Exatamente, Marcelo. O Marcelo falou aqui, deixar só o bagaço. Exatamente. E o bagaço, Marcelo, ele ainda dá um jeito de picar ele todo e fazer alguma coisa com ele. Né? E morrer de rir, né? Aquele sadismo, né? Aquele sádico, assim, né? Mas, assim, o prazer que eles têm. Tipo assim, né? Eu pertenço a um grupo que odeia o seu grupo. Tipo assim, sabe? Eu tô fazendo divisão aqui, né, gente? Não queria. Mas a gente tem que falar mais abertamente, às vezes, sobre essas coisas, porque senão, o que eu vejo... Nossa, gente, dá uma dosinha, né? Quando você pega uma pessoa que tá na mão, tá no bagaço, o narcisista tá ali picando ela. Às vezes um relacionamento é um casamento, né? Um pai, uma mãe e tudo. A pessoa tá sendo triturada e o humanoide morrendo de culpa. Nossa, eu olho e falo, hello? Ai, gente, não tem jeito. Eu venho igual esse paradar, começo a arrancar, né? Eu falo, olha, acorda. Vai estudar sobre esse assunto, entender, olhar, ver onde que encaixa, o que é, o que não é. Mas hoje em dia as pessoas já entenderam, né? Elas estão escolhendo não viver relacionamentos tóxicos. Porque todo relacionamento tem o seu nível de toxicidade. Isso não tem jeito. Mas quando é muito, né? A pessoa tá com frangalhos, né? Tá só o bagaço, aí tem que acordar, né? Ver com o que faz. E o interessante, o mais louco disso tudo, é que o narcisista, ele faz de uma forma que a pessoa ela, gente, é igualzinha, é uma presa, eles são predadores. Vai estudar lá o perfil dos predadores, né? Você vai olhar lá os répteis predadores aí da história aí. É aquela coisa. Vou pegar, vou comer, vou destruir. Você percebe que ele quer chegar numa essência. Ele quer chegar na sua essência. E ele quer, vou falar de uma forma figurada, ele quer comer a sua alma. Ele quer pegar pra ele. É como se ele não tivesse... Você tem algo que ele não tem. Às vezes eu vejo isso, sabe? Você tem algo que ele não tem, mas ele quer ter. Então a forma que ele tem é que você pega uma fruta no pé, aquela fruta linda, e fala, delícia. Aí você come a fruta toda, descasca, come ela toda, pega o caroço. Aí o caroço é a essência, né? Aí você quer aquela essência, você quer que aquilo faça parte, você quer... é uma coisa muito louca. Eu já vi coisas bem interessantes, né? Então hoje nós estamos falando, para quem está entrando agora, nós estamos falando de teimosia, mas já pulando para narcisismo. Eu não sou especialista, mas eu já vivi isso, eu sei como é que é, estou aqui conversando. Né? E assim, o que você tem que aprender? Tem que aprender que você é um ser grandioso, infinitamente grandioso, né? E você usar ferramentas, né? Para poder pôr essa criatura no seu devido lugar. Não é brigando. É você ter mais clareza de si mesmo. Você ter clareza da situação psicológica, psiquiátrica, sei lá, do outro, a forma como ele funciona, a mente predadora que ele tem. Pegar tudo isso e olhar para você mais profundamente e começar a trabalhar isso de uma forma bastante consciente,
E não adianta ficar com raiva, brigar. Agora, todas as pessoas que eu conheço que tiveram, dependendo do grau, porque tem narcisistas que estão em tal estado de patologia quase de loucura, né? Coisas assim, umas patologias doidas mesmo. A gente vai falando narcisismo, mas tem um monte de coisa dentro disso. E assim, você vê que quando aquele filho, aquela filha passou a vida, né, assim, toda a formação dela debaixo daquilo, aquilo deixa sequelas, fraturas, né? Na personalidade, na forma de ser, desse ser, quase que irreparáveis. Porque a pessoa não percebe, né? Ela é levada a um nível de demência. São casos mais graves, né? É um nível de demência. Então, essa realidade aqui não é para amador, né? Vamos acordar. Então, assim, a teimosia nossa de cada dia. Então, vou voltar para aquilo que é leve, né? Assim, as nossas teimosias, vamos abrir mão disso. Começa a perceber onde você está sendo teimoso, cabeça dura. O universo quer te entregar algo muito legal, grandioso, mas você, não. Você fica ali batendo naquela tecla. Entendeu? Então, assim, o que é que você está escolhendo? Consciência ou inconsciência? Quanto mais consciente e presente você estiver, né? Mais você vai poder se divertir. Porque quanto mais você estiver inconsciente, a probabilidade de você estar se lascando em algum nível ou vai se lascar no futuro é grande. Porque tudo que a gente escolhe pela inconsciência, que o nosso inconsciente está escolhendo, muitas vezes não é algo que vai expandir a sua realidade, né? Então vamos acordar e transformar tudo isso. E pode POC nisso tudo. Agora, essa realidade, ela nos propicia a punição, a culpa, né? Tudo ali, ó, tudo marcadinho. Então, assim, você aprender a não entrar não introjetar essa culpa, perceber que isso é controle, o sistema vai te controlar dessa forma. E os implantes, são implantes que a gente chama de implantes distratores. Medo, raiva, fúria, ódio, vingança, um monte de outros. É para te distrair. Você fica distraído com a raiva, você fica com ódio daquela pessoa, você se sente aquela culpado, se sente um autoestima, você fica com a autoestima baixa. A autoestima baixa, você não enxerga as coisas. Você fica menor do que todo mundo, o outro fica enorme, você fica pequenininha, aí você olha assim pra cima, né? Agora, quando você tá com a sua autoestima verdadeira, né? Você ter consciência de si e olhar pro outro, aí você fica, né, da altura dele. E depois de um tempo, quando a pessoa é uma pessoa que realmente tem um perfil, uma personalidade muito difícil e tudo, você vai ficando maior do que ela, você vai olhando e aí ela não te domina mais. Agora, o legal é você perceber aonde que essa pessoa, essa situação está te controlando, que é aonde você pode escolher mudar isso. Olhar para tudo isso e transformar. É o que você, basicamente, lá no fundo, é uma das coisas que você veio trabalhar nessa experiência. Se empoderar, ser você mesmo, deixar de ser bobão, deixar de ser bobona, né? De achar que todo mundo é lindo, maravilhoso. Começar a olhar as coisas como elas são, sem julgamento, e a assistir. Ser mais observador. Parar de ficar projetando tudo nos outros. Ai, pessoa é maravilhosa. Não existe ninguém maravilhoso. Olha para a pessoa, assim, qual consciência requer aqui? Né? E começa a ter consciência do outro. Tá bom? Meus amores, eu coloquei aí lá no meu feed, dia 15 de dezembro, eu vou fazer um workshop 2000, como é que é? Gente, tudo eu tenho que olhar, porque Gigi, vou te falar. 2025 espetacular.
Vamos criar um 2025 espetacular. Lá eu vou ensinar muitas ferramentas, dar clareza, porque aí você vai aprender a criar um 2025 espetacular e também, obviamente, criar uma vida muito mais generativa, expansiva, muito mais interessante. É muita informação, é muita expansão e ferramentas. É prático mesmo. Nós vamos conversar sobre coisas incríveis, né? Obrigada, Jean. Que bom que você gostou, né? Então, por favor, olhe com carinho, porque não adianta você ir lá no mar, pular 7 ondinhas, você pode fazer, mas se você não usar da sua consciência, ferramentas e pedindo mais consciência, você não vai conseguir criar um 2025 espetacular, só pulando ondas, só comendo lentilha, só fazendo uma compota maravilhosa lá, né? Isso é muito pouco, a gente adora. Ah, não, eu vou fazer uma simpatia, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Pode fazer, não tem problema nenhum, é escolha. Porém, né? Vamos criar consciente, vamos ser adulto da consciência, pegar a nossa realidade, falar, o ano 2025 tá aí, agora eu escolho criar algo extraordinário, maravilhoso, espetacular. Vamos pegar essa régua, levantar ela e expandir, sobrecriar tudo isso infinitamente, sem criar definições, expectativas fixas. Vão sobrecriar a nossa realidade. E vamos ser adulta consciência e parar de querer pular só ondinha e tomar e julgar não sei o que lá, os carocinhos de não sei o que lá, é porque é canela, é porque não sei o que. Gente, pode fazer, mas vamos ser adulta consciência, por favor. A partir de que espaço você está criando sua vida? Você é uma criança, né? É a criança que iludida, assim, é criança inocente, né? Sem consciência. Como é que é isso? Né? Então vamos transformar, vamos continuar, porque 2025 nos aguarda e vamos começar, né? Vamos aprender a lidar com essas consciências, com a entidade 2025, tá bom? Então, dia 15 de dezembro, é um domingo, né? Nós vamos passar uma parte do dia juntos, expandindo, sobrecriando o nosso 2025, com muita facilidade, alegria, leveza, glória, prosperidade, abundância, tá bom? Beijo grande e até a próxima live.